Seja muito bem-vindo ao podcast Marketing Sem Açúcar, o podcast de quem chora no banheiro da agência. Eu sou Renan Ribeiro. E eu sou a Mafê Rezende. E aí a gente está muito feliz de ter você de volta aí hoje. O assunto vai render, hein, Renan? Se Deus quiser. Hoje a gente está aqui com a Vitória Lombardi, que é influenciadora digital. Ela é uma influenciadora do interior, que eu acho muito interessante da gente trazer aqui para conversar. E aí, Vitória, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mafê. Obrigada pelo convite. Bom, obrigada. Como você mesmo disse, eu sou influenciadora digital, sou de Cruzeiro e eu trabalho no ramo tem mais ou menos uns 2 anos, mas tudo começou muito de forma natural, assim. Inclusive, foi só de mais ou menos de um ano e meio a 1 ano para cá que realmente se tornou um trabalho. Hoje em dia, no meu Instagram, eu compartilho algumas dicas de beleza, de moda, que no final nada mais é do que uma forma de encorajar mulheres a lembrarem de se amar cada vez mais, tanto pela beleza externa quanto pela interna. Ô, Vi, vamos lá então, vamos começar bem. Vamos. Quase todo mundo já sabe o que é uma influenciadora digital. Apesar das pessoas terem uma visão um pouco errada sobre várias coisas. Então, vamos começar com o inverso. Fala pra gente o que não é ser um influenciador digital. Não é ser um promotor de vendas ou uma vendedora ou um vendedor, né? Porque acho que muita gente acaba interligando a profissão com essa outra profissão. E, na verdade, isso acontece muito, Mafê, porque a plataforma, né, o Instagram, por exemplo, o Facebook, o Twitter, eles não fazem a parte da monetização, né, como o YouTube. Então, muitas vezes, né, são através das publicidades, ou seja, dos public posts, né? Que é isso, Vi? Que é um post em que uma marca, uma loja te contrata para estar falando especificamente sobre aquilo e em troca ela vai, digamos, te dar um cash, te dar um dinheiro. Então, é através dessa monetização do public post que alguns influenciadores, alguns criadores de conteúdo conseguem fazer a parte financeira da profissão. Então, e por isso, né, muitos acabam fazendo isso em excesso. Então, é onde vem muito isso. Ah, mas influenciador é vendedor, influenciador, ele é um promotor de vendas, e não é, né? O influenciador, falando até um pouco mais digitalmente, ele é um formador de opinião, ele é um produtor de conteúdo, né? Que fique bem claro isso. Sim, a gente já trabalhou junto várias vezes e eu já trabalhei com outras também, e eu vejo muitas marcas procurando, às vezes me procuram para poder passar o contato de vocês. E assim, eu tô vendendo tal coisa, eu preciso delas. E acaba que foi totalmente diferente do que você falou, né? Eles acham que é um promotor de vendas. Estou com um produto novo e que preciso que ela venda para mim. E quando é totalmente diferente. Como é que funciona no interior, assim, a cabeça da galera que contrata vocês? Eles têm essa noção de como é o serviço ou não? Nem um pouco. Inclusive, né, a gente tem muita dificuldade, até falando um pouco mais dessa parte financeira, da questão da permuta, né? Como precificar, como realmente trazer o retorno financeiro para a profissão. Então, muitas marcas ainda, né, acham que a permuta, o que é isso? É a troca de um produto pelo trabalho, né, pela produção de conteúdo, é o pagamento. Acredito muito que isso ainda é uma cultura interiorizada, até porque a profissão aqui na nossa região, no caso no Vale do Paraíba, é muito nova, é muito recente. Eu fiquei mais ou menos uns 6 anos fora, morando fora, e quando eu voltei agora, de uns 2 anos para cá, eu acho até que eu fui uma das iniciantes, assim, das primeiras meninas da cidade a exercer a profissão. Então, eu acho que também é um assunto que está nascendo novo, que agora que está saindo das capitais e chegando nas outras regiões, né? No Vale como um todo, assim. Então, é bem difícil. E qual que é a dificuldade que você tem? Porque, assim, você tem que educar a cidade, né? Para entender seu trabalho. Assim, não é algo que é tradicional, que todo mundo sabe como funciona. Como é que é explicar, assim, bate muito de frente? Eu acho que a primeira
Eu acho que a primeira coisa, assim, foi o que você falou, educar o seu público, né? Assim como as marcas fazem o processo de branding, né? As influenciadoras também têm que saber se posicionar nos perfis, nas suas redes, né? Como que a gente faz isso? Eu acho que exatamente é deixando bem claro a mensagem que você quer passar ali, o porquê você está compartilhando aquele conteúdo, né? E também eu acho que o que interfere muito, Renan, é a questão da frequência. É legal, sim, eu acho que é importante a gente também não desvalorizar a questão dos public posts, né? Mas ter cuidado de como você vai incluir isso no seu cronograma de conteúdo, sabe? Porque também eu acho que é cansativo até para o público abrir o seu perfil e só ver, digamos assim, uma propaganda ali, entende? Então, acho que o caminho é esse, é você se posicionar primeiro para o seu público e aí, consequentemente, a marca, quando ela te acha, quando ela te encontra, ela também vai entender o seu posicionamento e o seu valor. Inclusive, né, eu vou fazer só um parênteses aqui, sempre quando eu recebo uma proposta de um trabalho, né, enfim, de um public post, eu sempre passo para o cliente o meu valor e não o meu preço, né, que eu acho que isso é muito importante também a gente deixar claro que preço é uma coisa que você vai pagar, né, ali mensurar, agora o valor não, né, e a influenciadora enquanto formadora de opinião, ela tem o valor dela e muitas vezes extremamente decisivo ali num planejamento numa estratégia de vendas, né, de marketing. Então, acho que é muito importante a pessoa em si, né, saber também como se posicionar no mercado, não só em relação ao seu conteúdo, mas também como profissional. E aí vai desde a escolha do nicho, né, que a pessoa vai trabalhar Sim, e tá sim. alinhado com o que a pessoa, com a pessoa que te procura, né, com o cliente. Porque Sim, com certeza. você fala de moda. Se você Uhum. chegar falando de um assunto que é totalmente nada a ver com o seu, né, Uhum. acho que isso deve ser difícil também de falar para a pessoa. Sim. Eu acho que a gente também tem que saber peneirar, né? Eu queria não só aproveitar um gancho de dizer assim, agora você falou sobre educar quem, na verdade, vai te contratar, né? Mas e o inverso? Como isso funciona aqui? Acho que não só no interior. Como que a pessoa se posiciona enquanto influenciador? O que torna ela realmente um influenciador? Sabe? Qual que é a diferença de você ter muitos seguidores e de você se colocar como uma pessoa que influencia outras? Eu adoro esse ponto, Mafê, porque a gente esbarra muito na questão da autoridade, né? Antigamente, né, as novas influenciadoras, inclusive eu, recentemente fiz uma sequência de posts no meu perfil falando exatamente sobre isso. As primeiras influenciadoras digitais, né, falando aqui, que nasceram, elas trabalhavam com a própria imagem, com o próprio lifestyle. Elas não tinham de fato um conteúdo, entre aspas, para vender. Elas não agregavam, elas não nichavam o trabalho. E diferente agora das novas influenciadoras, né, que realmente tem algo a agregar aos seus seguidores, que muitas vezes é uma pessoa como gente como a gente, eu adoro essa expressão, que eu acho que o que melhor define. E eu acho que até por isso, né, igual você falou em relação o que define a influenciadora é exatamente esse, é a autoridade que ela tem ali no assunto, né? Porque se a gente for parar para pensar, uma influenciadora ou um influenciador, ele é um formador de opinião, uma formadora de opinião. Então é muito importante que ele tenha, né, propriedades para falar de um determinado assunto com o cliente e com o público dele. Durante a pandemia, eu vi muita gente surgindo assim, do tipo assim, agora eu vou trabalhar como influenciadora digital. E foi um negócio que eu olhei e falei, meu, como assim se decide que você influencia pessoas? Não começa por você, né? Primeiro, as pessoas vão achar que você tem influência sobre ela. Você não define da noite pro dia. E assim, Sim. eu tenho muito cliente e muito amigo que tem negócio que eles falavam assim, meu, aparecia a pessoa do nada, que num dia tava com 1.000 seguidores, no outro dia com 10.000, e aí propondo parceria para mim. Aí ele perguntava como é que era a parceria. Aí a pessoa falava assim, eu escolho algum produto seu do meu gosto, você me dá e eu posto no meu Instagram. E tipo assim, virou um boom desse durante a pandemia que todo mundo quis virar influenciador sem ter um motivo para influenciar alguém.
As pessoas veem isso como uma vida boa de não pagar coisas. Eu só ganho as coisas. E aí todo mundo quer, entendeu? Virou uma bagunça que nem quem se intitula influenciador ultimamente tá sabendo o que é, né? Sabe uma coisa que eu imagino que aconteça com frequência? É justamente essas pessoas, os contratantes, no caso, que não têm essa consciência, acabam caindo nessa. E aí não vão ter retorno, porque claramente muita gente comprando seguidor, muita gente conseguindo seguidores aí a rodo por maneiras não convencionais, por assim dizer. E aí não vai ter retorno. E aí como que isso reflete nas pessoas que realmente trabalham sério com isso, né? Sim. Nossa, esses comentários dão abertura para a gente falar de várias coisas. Quero começar falando pela observação da Mafê, que eu acho muito interessante exatamente isso, né? Para as marcas que estão escutando aqui, os futuros clientes, né? Eu acho que o primeiro passo, quando você vai contratar um influenciador ou uma influenciadora, antes até mesmo do contato inicial, é legal você acompanhar aquela pessoa. Tentar enxergar um pouco como realmente ela se posiciona, as propriedades que ela carrega na fala dela, né? O retorno, né, que ela tem até, digamos, de feedback de público, como que é? Ela tem um feedback legal nos comentários, ou ela tem um feedback legal nos stories. Então, acho que isso é muito importante. Eu não gosto, estou até um pouco contra em relação ao Media Kit, né? Que nada mais é do que um portfólio que pode ser muito bem manipulado e que muitas vezes as empresas pedem para saber as métricas, né? Para quem não sabe, métricas são os resultados que aquele determinado perfil tem na plataforma, por exemplo, o Instagram, né? O número de pessoas que ela alcança no dia, por exemplo, as impressões, né? O número de pessoas que visualizaram determinado post. Então, sempre quando algum cliente entra em contato e pede meu Media Kit, eu falo, olha, não tenho, mas se você quiser eu envio um print atualizado agora mesmo das minhas métricas. Então, acho que a primeira coisa, falando para uma marca, é exatamente essa. Acompanhe a pessoa que você quer associar aí a sua história, né? Para você não realmente errar nessa escolha. E a segunda coisa também que me chamou bastante a atenção que o Renan falou, eu acho que é exatamente essa da questão da, digamos, entre aspas, precificação do trabalho, né? Como eu falei um pouquinho antes, a influenciadora, infelizmente, ela tem a parte remunerada pelos public post, mas ela também pode, por exemplo, se tornar uma afiliada. Como que funciona, né? Ela combina uma determinada porcentagem de lucro, né, sobre as vendas. E também tem a questão da permuta, que foi que o Renan citou, que, assim, na minha opinião, não é mais viável, a não ser que a pessoa esteja começando, né? E aí, assim, acho que talvez pode ser até por uma questão, assim, financeira mesmo, né? Para uma marca, para ela, talvez inicial, mas, assim, ainda assim, tomar muito cuidado em relação a isso. E assim, tem muita gente que ele acha que tem um poder de influência e assim, ele não quer pagar por mais nada, entendeu? Tudo ele quer chegar para a pessoa do nada, não produz um conteúdo que é relacionado àquele serviço, àquele produto que ele quer. E ele chega, eu vou postar lá que eu tô usando isso aqui, sabe? Ficou um negócio muito, muito perdido. Sim. A galera banalizou o trabalho de vocês. Eu imagino que seja uma dificuldade até, assim, mostrar que você tem um trabalho totalmente diferente dessas pessoas. Mas eu queria saber, assim, em relação a você escolher, quando a pessoa te procura, qual que é o critério que você tem para escolher associar a sua imagem? Porque o trabalho de influencer, isso é importantíssimo. Pra mim, isso, entendeu? Você atrela a sua imagem à empresa, né? Ao negócio de alguém. Como é que é o seu processo de seleção? Eu acho que a primeira coisa é exatamente a parte do nicho, né? Se, por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso, eu trabalho com beleza e com moda, a pessoa ela vem me oferecer, sei lá, um serviço automotivo, por exemplo, uma troca de óleo, qual a chance até dela ter retorno sobre o meu trabalho, entende? Porque provavelmente o meu público ali ele tá interessado em outros assuntos, né? Em cosmético, em cuidado com a pele, por exemplo.
Então, eu acho que também é você, quanto profissional, também ser coerente ao que você está pregando, né? Então, acho que essa questão do nicho ajuda muito. E o segundo é realmente tentar buscar os valores de uma marca, né? O que ela quer com essa parceria? Ela só quer, digamos assim, que aproveitar a sua imagem, ou ela realmente quer um depoimento sincero, ela realmente quer que você seja verdadeiro na sua produção de conteúdo, né? E até o que ela prega, né, enquanto marca, enquanto, como que eu posso dizer? Enquanto brand mesmo, entende? Qual é o valor que ela carrega para os clientes dela também. Então, acho que isso é muito importante e é sempre definido, né, num contato inicial, numa conversa. Eu acho que isso é muito bacana, por isso, meninas e meninos que estão escutando, não tenham medo de conversar, e nem as marcas também, né? Eu acho que é legal ser transparente no trabalho. Já teve alguma vez que você recusou trabalho justamente por esses motivos? Que a pessoa entendeu mal, assim, e saiu falando mal de Sim, você porque você não quis? sim, com certeza. Mas assim, Renan, eu acho que não tem nenhum problema a gente não aceitar, entende? Igual mesmo você falou, hoje o mercado de influencers, ele está cada vez crescendo, né? Tá muito grande, cada dia mais surge, como você mesmo falou, um novo influenciador, uma nova influenciadora. Então, assim, se não deu certo com tal pessoa, provavelmente você vai conseguir achar uma pessoa que realmente atenda o que você precisa, tanto quanto marca, quanto, né, profissional mesmo, quanto criador de conteúdo. Então, assim, no meu olhar, eu não tenho problema em falar não. Eu não digo nem receber não, porque é difícil eu ir atrás de uma marca. Mas se for o seu caso, se você admirar uma marca e quiser trabalhar com ela e for atrás, eu acho que não tem nenhum problema você tentar. Eles confundem o seu não com, tipo assim, ela é metida, ela não quer aceitar nosso trabalho. Ou é difícil Eu deles, ou é acho que fácil deles não. entenderem, Eu acho entender que não, isso. porque nunca é um não, não. Eu sempre apresento a minha justificativa e sempre realmente, eu acho que isso, a questão de eu saber o que eu quero carregar comigo, né? As marcas que eu quero estar atrelada ao meu trabalho. E hoje, é o que eu sempre falo, eu prezo muito pelo conteúdo. Então, já que é para eu, entre aspas, vender alguma coisa, pô, que seja o que as meninas querem ouvir, né? O que elas estão precisando. Então, falando mais uma vez, a questão do nicho ajuda muito na hora da seleção. Vitória, fala uma coisa pra gente aqui. Você fala muito Diga. em relação à produção de conteúdo, né? E aí a Uhum. gente sabe, assim, que aqui no interior, por exemplo, a gente não vai ter tantas marcas, assim, tanta gente que vai te procurar. E acontece muito de você trabalhar com 2, 3 marcas de roupa, 2, 3 marcas de sapato. Como que você lida Uhum. com isso em relação à diferenciação e como você vende isso? Você consegue, assim, diferenciar e falar assim, não, para você eu vou fazer diferente, ou rola aquela coisa da marca falar assim, ah, você já trabalha com fulana, então o que você tem para me apresentar, assim, de novo? Não, eu procuro ser a mais justa e igual em relação a todos os trabalhos que eu entrego e que eu também recebo como proposta, Mafê. Mas, assim, em relação à produção do conteúdo em si, eu sempre procuro entender qual a necessidade que o cliente deseja, né? Se é, por exemplo, somente alcançar mais pessoas ou se é posicionar melhor, através da minha opinião, um produto dele, novo ou não no mercado. E aí, a partir da necessidade dele, que a gente vai moldando o conteúdo em si, né? As publicações em si. Mas, assim, nunca também tive nenhum problema em relação a isso, até porque, inclusive, é uma dica que eu quero passar para quem está começando, que é ter a questão do contrato, porque o contrato ele é uma segurança que a gente tem, tanto para o contratante quanto para o contratado, do que está sendo tratado ali, e também da questão da exclusividade, né? Cabe cada um olhar a proposta diante e ver se vale ou não uma exclusividade, né? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido, Mafê, que eu, pelo menos, tento encaminhar os meus trabalhos hoje em dia. Olha só, quando você olha para o cenário, né, dos influenciadores digitais, do modo Uhum. geral, mas assim, com um olhar carinhoso e também crítico, Uhum. principalmente aqui para o interior.
você pudesse falar assim, uma verdade difícil de aceitar, que é difícil de engolir em relação a esse mercado, qual que seria? Eu acho que tanto das influenciadoras em si, quanto das marcas, ainda não existe um preparo ou uma consciência do que realmente é essa troca entre a marca e o influenciador, né? E até do influenciador em si com o público dele ou dela. Igual eu falei no comecinho, o que eu observo muito é que é agora, né, de alguns anos para cá, que o mercado digital, né, e principalmente das mídias sociais, tem chego aqui no Vale. Então, eu acho que, assim, existe ainda um despreparo muito grande de todos os lados, assim. Acho que esse boom aí que eu comentei ainda vai atrapalhar bastante isso daí. Tem o pessoal que quer entrar nesse ramo, que está deixando mal acostumadas as empresas, e as empresas ficando mal acostumadas querendo fazer só permuta, entendeu? E eu acho Sim, que com assim, certeza. você, por exemplo, você consegue viver com esse trabalho hoje, somente desse trabalho como influenciadora? Sim, consigo. Financeiramente, sim. E eu acho legal também a gente falar aqui, Renan, em relação às proporções, né? Quando a gente fala, eu consigo viver, né? Mas, assim, é uma realidade muito diferente, por exemplo, de uma influenciadora de uma capital, né? De São Paulo, por exemplo. Mas, em contrapartida, eu acho que para quem está começando, ser uma influenciadora de uma cidade pequena, de uma região mais interiorizada, é mais fácil. Porque você consegue trabalhar e ser mais vista, né, em relação à sua autoridade e ao seu trabalho em si. É diferente, por exemplo, de uma menina, bom, essa é só a impressão que eu tenho, tá? De que tá em São Paulo e aí para ela conseguir realmente um job pago, ela tem que ter, sei lá, mais de 100 mil seguidores. Então, dá super para viver, mas em proporções diferentes, né? E cada um na sua realidade em si. Então, realmente, você consegue, mesmo no interior, viver somente desse mercado, né, de influenciadores digitais. E assim, você tem muito conflito das pessoas acharem que você vai topar somente a permuta, como outros topam, os iniciantes, assim, ou na questão de passar o seu valor, você consegue matar a sua objeção e, tipo, explicar, Sim. cara, não dá para eu sobreviver comendo aquilo ali, entendeu? Eu preciso de dinheiro, porque é meu trabalho, como qualquer outro trabalho, eu preciso ser remunerado assim. Sim, com certeza. Hoje em dia eu não tenho mais tanto esse tipo de abordagem, até porque acho que foi o que eu falei aqui já, né? A questão do posicionamento em relação na sua presença mesmo, aos seus valores nas redes sociais. Então, hoje em dia, quando eu recebo uma abordagem, né, uma proposta de um trabalho, a própria marca já me questiona quais são os seus valores, o que está incluso nesse trabalho, como é o seu trabalho como um todo. Então, aí eu acho que isso é bem bacana. Por isso que eu falei mais uma vez, é legal você saber se posicionar, até para mais para frente você conseguir, entre aspas, ter um caminho mais fácil aí para percorrer. Ô, Vitória, em relação, por exemplo, à criação, quando você fala da criação de conteúdo, a gente também vê muito falando assim, ai, porque influenciador é só fazer post e viver, né, viver assim, daquilo que ganha, né? Penso que influenciadora realmente só vive de permuta, porque na verdade a gente vê as influenciadoras muito grandes fazendo parcerias para eventos, enfim. Mas como você disse, você vive disso, isso é o seu trabalho, hoje você precisa disso para poder se sustentar. Como que como você monta o seu dia em relação a isso? Porque um trabalho, você entra, você tem um horário para sair, você tem um horário para entrar e acabou, né? Você fez um trabalho ali. Como que é? Eu creio que a vida de influenciadora também tá muito ligada à vida pessoal, né? Como que você envolve isso e lida com isso? Sim, em questão ao primeiro ponto, né? Ao dia a dia, assim, a rotina. Eu acho que o que me ajuda muito hoje em dia é ter um cronograma, né? Eu gosto de trabalhar pelo menos a cada 15 dias. Então, eu já sei a estrutura que eu vou precisar ter para tal dia, né? Em relação a tal conteúdo, seja ele pago ou não. Então, acho que ter o planejamento ajuda muito, até para não se confundir com essa parte pessoal, igual você falou. Eu acho que é um pouco inevitável não esbarrar
né? Até porque, como eu falei, influenciador ele é um formador de opinião. Então, muitas vezes, o próprio público, ele cobra mais, digamos, intimidade da sua parte, porque rola uma identificação muito grande. Então, eles querem saber cada vez mais e mais quem você é. Mas eu também, falando mais uma vez, cabe ao profissional saber também delimitar até onde ele quer ir. Eu tenho algumas referências que meninas, né, compartilham muito bem a família, a vida íntima, e outras mostram apenas realmente o lado profissional. Então, acho que cabe você sentir o seu limite e tentar trabalhar em cima dele ali. Eu acho que além do planejamento aí, né, cronograma que você faz, uma coisa que eu acho bacana também é que você investe bastante, né, para produzir conteúdo. A gente tá vendo, né, quem tá no YouTube tá vendo o seu estúdio aí, né? Então você tem uma preocupação grande com aquilo que você vai entregar para a pessoa. Sim, mas assim, Renan, eu acho que isso, hoje em dia, porque, né, igual eu falei, já estou há 2 anos no mercado, eu já consegui, graças a Deus, estabelecer um fluxo de caixa para o meu trabalho. Mas para quem está começando, eu acho que não precisa se prender à estrutura de fato em relação ao equipamento que você tem, entende? Eu acho que você sabendo ter clareza ali no que você vai falar para o seu seguidor conta muito mais, entende? Clareza que eu digo assim, as propriedades, saber explicar, saber falar com autoridade o conteúdo que você está passando. Então, para quem está começando, eu acho que esse é o principal, realmente saber o que você está falando, né? E aí, mais para frente, sim, eu acho legal você saber investir, até porque, querendo ou não, volta, né, o investimento. Eu acho isso muito importante. Porque acho que as pessoas confundem muito essa questão, como você falou lá atrás, que o influenciador não é exatamente um vendedor, e é justamente isso, a rede social, ela tá ali para socializar, as pessoas estão ali para socializar com outras pessoas, não exatamente para comprar algo. E é nisso que muita gente se perde, porque você acha que é só mostrar ali um produto, é só falar compra aqui porque tem meu nome atrelado a isso, mas e toda a conexão, né? Exatamente isso que você com aponta. certeza. Você cria uma conexão com quem está te seguindo e é isso, as pessoas confiam não porque o seu nome está atrelado ali, mas sim porque você já tem uma conexão anterior com tudo aquilo que você posta. Não é só jogar ali, não é uma vitrine, né? Sim, é por isso que é muito interessante a gente falar, né, que ser influenciador não é ter um perfil bombado com 1 milhão de seguidores ou 100 mil pessoas ali te acompanhando todos os dias, até porque a gente sabe, né, que isso é muito fácil hoje em dia, a gente consegue fazer essa captação de forma não orgânica, né, ou seja, usar aplicativos de automação, usar grupos de engajamento. Então, eu acho muito bacana você sempre preocupar se o conteúdo que você está entregando é realmente relevante para o próximo, né? E uma pergunta sempre que eu gosto de fazer, que eu sempre faço, assim, quase toda semana, eu me seguiria? Eu me acompanharia? Eu seguiria as minhas próprias dicas, o meu próprio conteúdo? Então, acho que é uma reflexão muito bacana, e não só como influenciadora, mas acho que para todos os profissionais, né, tentar olhar o seu trabalho também com um olhar de fora. Porque assim também a gente consegue digamos, melhorar, né, o que a gente entrega, o que a gente oferece para o próximo. Então, Vitória, eu queria que a gente voltasse um pouco no começo da sua carreira. Eu queria saber qual foi o momento assim que deu estalo, que você falou, acho que eu levo jeito, vou trabalhar como influenciadora. Na verdade, Renan, não foi nem eu, assim, eu tive, digamos, um olheiro por mim, que foi o Éder, inclusive foi quando eu recebi, né, digamos assim, um convite para ser embaixadora de uma marca Beleza da Mulher, e que aí durante, né, a negociação, a conversa, ele mesmo falou, eu adoro o jeito que você se posiciona, você nasceu para isso. Então, no meu caso, primeiro, teve uma outra pessoa que acreditou em mim para depois eu me acreditar. Então, já deixando como sugestão aqui para quem está começando, acredite sempre em você, porque se você não fizer isso, talvez não tenha uma outra pessoa. Não desista dos sonhos. Você não foi escolhida. Te observaram, te escolheram como influenciadora pelo seu posicionamento. E assim, tem alguns perfis, algumas influenciadoras que você
se inspira, assim? Sim, vou citar aqui algumas, por exemplo, a Mari Saad, que é uma das maiores, né? Eu gosto muito de observar justamente esse lado profissional dela, acho que ela faz isso muito bem, é uma super empreendedora. Tem também a Bianca Cardoso, que eu acompanho ela um pouquinho menor, mas também não deixa de ter a relevância dela. Enfim, eu acho bacana a gente também, né, enquanto profissional, ter outras referências. Eu acho isso bacana até para a gente fazer, igual eu falei mais uma vez, uma reflexão do nosso trabalho, né? E eu acho que é legal a gente falar também, falar enquanto produtora de conteúdo, a diferença entre se inspirar e se copiar. Tem uma diferença muito grande, né, nisso. E o que a gente observa hoje, o cenário da internet, é totalmente ao contrário, né? É a cópia, não a inspiração. Se você pudesse, assim, dar uma dica valiosa para as pessoas que já começaram alguma vez, né? Mas, assim, acharam que não foram para frente, se sentiram frustradas, ou por estar em cidades do interior, assim como a gente está, acharam que não dá para seguir porque não tem um mercado para isso. Se eu pudesse, assim, dar uma dica valiosa para quem, assim, já começou, se sentiu frustrado e, na verdade, precisa, né, se readequar. Qual que seria? A primeira coisa eu acho que é procurar uma orientação, procurar alguém que entenda, né? Porque eu acho bacana também a gente ter uma noção, digamos, um pouco em relação à plataforma que você está usando ali. Hoje o marketing digital, ele ajuda praticamente todos os profissionais que desejam trabalhar na internet, então eu acho bacana. Mas principalmente ter a constância. Sem a constância a gente não chega a lugar nenhum. Porque realmente é um trabalhinho de formiguinha em formiguinha, é uma conquista diária, né? Então, a persistência, mas principalmente a constância, a presença nas redes é fundamental. Eu queria saber se você tem contato com outras influenciadoras de outras cidades, vocês têm um network, troquem uma ideia, assim, sobre tendências, e também em relação à constância, se você já sofreu com isso, né, de ficar refém, de ter que postar por conta do algoritmo, senão você vai perder e você trabalha com isso, seu alcance cair, prejudica o seu trabalho. Então, sobre essas duas coisas. Sim, tenho, mas assim, não somente na questão do nosso nicho, mas também da profissão em si. É uma profissão nova e é uma profissão que ela é muito moldada, né, de acordo com cada experiência. Então, eu acho bacana essa troca, porque assim a gente consegue realmente ir crescendo e ir acompanhando o ritmo que as coisas estão tomando. E a segunda é sobre ficar refém da constância ali por causa do algoritmo. Por isso que eu acho que é importante a gente ter o planejamento, mas principalmente ter a consciência de que isso é um trabalho, né? Então, às vezes é legal você talvez se programar, sei lá, vou dar um exemplo, essa semana eu vou viajar, não vou poder ficar tão presente, tenta se programar e produzir um conteúdo para colocar naquela semana. Ou então, não só isso, quando você perceber que você está um pouco mais saturada mentalmente, tenta ter um conteúdo extra ali justamente para esses momentos. Porque eu acho importante, sim, a gente estar presente. Eu não digo o tempo todo, mas o máximo que a gente conseguir é legal. A gente estar, assim, ali sendo visto. Até porque foi o que eu já falei, né? Os próprios seguidores querem isso. Querem estar com você ali o tempo todo. Eles já te cobraram, assim, alguma vez? Tipo assim, nossa, tá postando pouco, o que tá acontecendo? Já cobraram? Não teve essa cobrança. Mas assim, eu sinto, não em relação ao algoritmo em si, mas a troca que eu tenho mesmo com o meu público, ela fica mais fria, ela diminui, né? E isso é até ruim para o meu trabalho, porque eu não consigo, de uma certa forma, mensurar o retorno que eu tenho daquilo. Então, por isso, falando mais uma vez, a constância é bacana e o planejamento é fundamental. Sara, qual que é hoje o seu alcance, assim, em relação às cidades, enfim, aqui no Vale, por exemplo? Qual que é o seu, digamos assim, um raio de alcance, né, do seu trabalho hoje, assim? Uma das coisas que eu mais gosto na internet é justamente isso. A gente consegue se conectar com diferentes pessoas
em diferentes lugares e tudo isso simultaneamente, né? Hoje em dia, embora eu more em Cruzeiro, o meu público, ele é praticamente daqui, né? É 50% daqui, mas os outros 50% já são das cidades vizinhas, da região. Então, é legal você ver o trabalho se expandindo, sabe? Regionalmente, isso é muito gratificante. Você tem alguma preferência, assim, de pegar empresas que não atendem somente uma cidade, né? No caso a nossa, que Cruzeiro, empresas regionais, assim, até, assim, não só a questão financeira deve ser melhor, eu acredito eu, mas também por questão de expandir a sua imagem para outro público, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive, era um ponto que a gente conversou há pouco tempo, né? Falando da questão de escolher com quem a gente vai trabalhar, se já recusei o trabalho ou não. Eu acho que é legal, sim, você ter essa seleção, mas também é legal você colocar na balança, né? Se um trabalho, uma proposta também não tem a agregar a sua carreira como um todo, a sua profissão, né? Eu vou citar um exemplo aqui, mais uma vez, da minha experiência. Eu sou focada em beleza, em moda, mas eu sou influenciadora regional do Chocolates Brasil Cacau. Então, acho super bacana a experiência, porque é uma empresa nacional, né? Então, isso, querendo ou não, traz uma credibilidade e uma visibilidade para o meu trabalho. Vi, muito legal conversar com você. É muito legal a gente perceber como que isso funciona em cidades pequenas. E, na verdade, assim, o quanto que isso ainda tem a crescer e também a acrescentar, né? Que a gente olha, assim, o mercado... Aqui, acho que, na verdade, aqui no podcast, a gente dá uma preferência em trazer pessoas que atuam no mercado regional ou daqui mesmo, né, municipal, porque a gente enxerga muito assim lá fora o que está acontecendo fora e o que a gente pode trazer para cá dentro da nossa realidade. E é muito legal você trazer isso aqui, né? Que você se inspira em quem está fora, mas aplica para a realidade daqui, né? Você não está querendo dar um passo maior que a tua perna. E isso é muito legal de ver. Então deixa aí uma última mensagem para os nossos queridos ouvintes. O que você diz em relação a esse mercado, né? Na verdade, assim, uma mensagem não só para quem quer se tornar um influenciador ou para quem já é, mas também para quem quer contratar aí os influenciadores. Sim, a questão de influenciar é muito novo, né? A gente tem essa parte offline, que já é um pouco mais antiga, que na final acaba que todo mundo, querendo ou não, dentro das profissões, dentro das áreas de atuação, é um certo tipo de influenciador. Mas o influenciador digital é super novo. Inclusive, eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem na profissão, né? É uma profissão que está se moldando e se modificando cada vez mais, porque acompanha muito o comportamento do público, né? Online, do público virtual. Mas também que, ao mesmo tempo, não deixe de estar atrelado ao comportamento offline. Então, é um desafio muito grande. Acredito que vai mudar muita coisa ainda. Mas, para quem está começando, não deixe de ser você mesma, não deixe de encarar o trabalho mesmo como algo profissional. Tenha constância e não desista. Leva tempo, leva mais uma hora, engrena e vai, sabe? A questão é que realmente você tenha consciência do que você quer e aonde você quer chegar. Consciência de onde você está, onde você quer chegar, do que você vai divulgar. Se for ruim, não indica. Se doer, não fala que não dói, tá? Porque não minta pro seu público, porque é a sua imagem. Se você riscar ela por conta de ganhar alguma coisa ou por dinheiro, já era. Ninguém não vai passar credibilidade mais e seu trabalho está totalmente em cima disso. Sim, com certeza. Quem quiser conhecer seu perfil aí, seu conteúdo, passa suas redes sociais e o que tem alguma novidade em breve, pode contar ou não, o que você tem na manga aí? Bom, meu perfil é @vilombardi, tem dica todos os dias lá. E as novidades, por enquanto, eu não posso contar, né? São surpresas, mas tá vindo muita coisa bacana, então por isso aconselho que você me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, para saber do que tá chegando aí. Mafê, para te achar, dicas sobre copy.
Isso aí, gente. Dicas sobre coffee, reclamações do dia a dia, da pessoa que trabalha com comunicação. É isso mesmo. Lá no meu perfil você encontra essas coisas. @maferezende, Rezende com Z e com 2 Es no final. E o meu, Renan Ribeiro DS. Quem quiser saber mais um pouco sobre produção de conteúdo, principalmente em vídeo, é só me seguir lá. Canal no Telegram, conteúdo desbloqueado, para quem quer ir mais a fundo ainda. Esse foi mais um episódio do nosso Marketing Sem Açúcar. E a gente espera no próximo episódio.